No meio do vasto Oceano Pacífico, o navio de vigilância Akademician Vladislav Volov está em plena atividade. Lá dentro, a tripulação está em contato direto com a estação espacial russa Mir, trocando informações importantes. No comando da missão está Nadia Vinogradova, uma mulher que domina tanto o trabalho quanto os momentos de lazer. Entre transmissões de dados e responsabilidades sérias, ela ainda arruma tempo para jogar uma partida de xadrez com um dos tripulantes e curtir alguns momentos tranquilos com seu marido, que é o capitão do navio. Uma das tripulantes avista algo incomum se aproximando rapidamente. Sem perder tempo, ela tira uma foto e chama a atenção dos outros para darem uma olhada. O que se aproxima é um mistério completo, um tipo de massa brilhante parecida com pulsos eletromagnéticos que inesperadamente atravessa a estação espacial com uma força devastadora. O caos se instala quando todo o contato, tanto de vídeo quanto de rádio, com a estação é cortado. Nas poucas vezes em que conseguem se conectar, os astronautas pedem socorro. Logo após, a transmissão de dados da estação começa, mas o que ninguém esperava é que algo sinistro havia se infiltrado no navio. Uma força desconhecida invade o sistema e tenta hackear o computador principal, como se estivesse tentando quebrar o código de acesso do navio. O comandante do navio, incrédulo, acha tudo aquilo impossível, mas a situação só piora. A misteriosa entidade assume o controle total dos sistemas. Agora, a tripulação se vê encurralada, à mercê de uma força desconhecida que tomou conta do computador central e os mantém como reféns. Passados 7 dias, um rebocador chamado Searstar acaba navegando pela mesma área. A tripulação, que havia saído da rota original, se depara com um tufão. Foster, sempre atento, avisa que o vento está ficando cada vez mais forte e que há grandes chances de o barco ser apanhado por um furacão. O capitão Everton, sem perder tempo, ordena que mude o curso, tentando navegar contra o vento, certo de que isso vai manter o barco estável e longe do pior da tempestade. Foster, no entanto, nota algo alarmante. A barcaça que estão rebocando está enchendo de água rapidamente. Mesmo assim, ao avisar o capitão, Everton ignora o aviso, confiante de que seu barco já enfrentou desafios piores. Durante mais uma tentativa de desviar o barco, uma onda gigantesca atinge o Searstar em cheio. O impacto é devastador. O casco fica danificado, o mastro quebra, bloqueando o caminho para o convés, e como se não bastasse, parte da estrutura é destruída, deixando a sala de máquinas completamente vulnerável à água que começa a invadi-la. A situação não poderia ser mais crítica. O engenheiro Steve Baker rapidamente entende que a única forma de salvar o barco é abrir a porta com um maçarico para ter acesso ao convés e proteger a sala de máquinas. Enquanto o desespero toma conta da tripulação, Foster decide guiar o barco para o olho do tufão, onde eles terão uma breve trégua para fazer os reparos necessários e se preparar para a próxima tempestade que está a caminho. Steve então sugere ao capitão que abandone a barcaça, argumentando que o peso dela pode puxá-los para o fundo, como se fosse uma âncora. Mas Everton não quer nem saber. Ele se recusa a largar a barcaça, já que está de olho na recompensa. Steve, decidido a tomar uma atitude, se prepara para soltá-la, mas é surpreendido pelo capitão, que o ameaça com um revólver. A discussão é interrompida de forma dramática quando uma nova onda gigantesca quebra a corrente e envia a barcaça direto para o fundo do mar. Para Foster e Steve, perder a barcaça é quase uma vitória, já que poderia ter arrastado o Searstar junto. Por outro lado, Everton, que investiu tudo o que tinha na barcaça, fica completamente arrasado e perde o ânimo para comandar. Sem muita escolha, ele concorda em guiar o barco para o centro do ciclone e se isola em sua cabine assim que o sol nasce. Desolado, Everton se entrega à bebida e começa a pensar no pior, como se estivesse jogando uma perigosa roleta russa. Enquanto isso, a tripulação corre contra o tempo, tentando salvar o barco. Eles remendam os buracos, soldam partes da estrutura e bombeiam a água da sala de máquinas. Após inspecionar o barco, a conclusão é sombria. O Searstar está por um fio e dificilmente resistirá a mais um tufão. Sem muita comida ou água, a tripulação começa a perder as esperanças. O cenário parece cada vez mais desolador, até que Foster surge com uma notícia que traz um sopro de esperança. A 12 milhas de distância há um navio parado, aparentemente um grande cargueiro. Foster tenta fazer contato com a tripulação do navio, mas só encontra silêncio do outro lado. Ao ouvir sobre o navio parado, Everton recobra as energias e vê uma nova chance de sobrevivência. Conforme se aproximam, Woods tenta mais uma vez estabelecer contato, mas o silêncio continua. Já bem perto, a tripulação consegue avistar botes salva-vidas virados e logo em seguida, o navio gigante ao qual pertencem. Foster, com seus olhos treinados, logo reconhece a embarcação. É o navio russo Akademician Vladislav Volov, um gigante tecnológico com antenas parabólicas, laboratórios moderníssimos e oficinas de robóticas, tudo ali a poucos metros dele. Determinado, Everton faz uma última tentativa, desta vez usando o alto-falante, mas o silêncio é a única resposta que recebe. Sem se dar por vencido, ele ordena a Steve que reúna o equipamento de escalada, lanternas e as ferramentas necessárias para que possa investigar o que está acontecendo naquele navio. Em poucos minutos, todos, exceto Woods, embarcam no Akademician Vladislav Volov prontos para descobrir o que há por lá. Steve e Squeaking assumem a dianteira e logo percebem que o navio esconde uma história sombria. Há buracos de bala por toda parte. Algo muito errado aconteceu ali. A ponte de comando está completamente vazia, o que de certa forma tranquiliza Everton. A energia está desligada e o rádio completamente inútil. Para piorar,
O livro de registros da tripulação está em russo, deixando todos no escuro sobre o que realmente aconteceu naquele lugar. A descoberta deixa a tripulação e o capitão Everton animados. Segundo a lei marítima, um navio abandonado em águas internacionais pode ser rebocado por quem o encontrar. Com isso, eles poderiam levar o Vladislav Volov até o porto mais próximo e reivindicar sua recompensa. E não é qualquer coisa, estamos falando de um navio avaliado em cerca de 300 milhões de dólares. O capitão, tentando motivar a equipe, promete ser justo e dividir o prêmio. Cada um sairia com nada menos que 3 milhões de dólares. Mas nem todos estão entusiasmados. Foster, sempre cautelosa, alerta o grupo. Dinheiro fácil quase sempre vem com uma pegadinha. Além disso, ela lembra que o navio só pode ser considerado abandonado se não houver nenhum sobrevivente a bordo. O que a deixa ainda mais preocupada é a resposta de Everton, que parece estar disposto a qualquer coisa, inclusive eliminar possíveis sobreviventes para garantir a recompensa milionária. Com seus planos traçados, Everton começa a preparar o navio para ser rebocado. Mas antes disso, eles precisam religar a energia para colocar os motores da turbina em funcionamento. Steve e Squeak se dirigem à sala de máquinas, onde encontram o painel de controle completamente destruído e os relés arrancados. Mesmo assim, com suas habilidades, eles conseguem consertar o problema e trazer a energia de volta ao navio. Assim que a energia é restaurada, o inesperado acontece. O computador central volta à vida, assim como os robôs nas oficinas. Um curto-circuito percorre a fiação elétrica, emitindo sons assustadores, mas o mais perturbador é que as câmeras de vigilância começam a funcionar sozinhas. Foster, atenta, alerta o capitão que algo ou alguém está controlando o computador. Porém, como sempre, Everton ignora o aviso, achando impossível que isso esteja acontecendo. Em um momento inesperado, algo no navio russo localiza o rebocador e lança uma âncora gigantesca que atravessa o casco da embarcação. Eiko é gravemente ferido no processo, mas Woods, em um ato egoísta, se recusa a ajudá-lo, preocupado apenas com sua própria sobrevivência. Foster, por outro lado, está determinada a resgatar o colega, mas Everton, sempre calculista, proíbe qualquer tentativa, julgando o risco alto demais. Steve, que nunca concorda com as ordens de Everton, decide agir por conta própria. Ele deixa Squeak na sala de máquinas e corre para salvar Eiko. Após resgatá-lo da água, Steve, já desconfiado do que algo está muito errado no navio, instrui Squeak a se trancar, acreditando que algum sabotador misterioso está à espreita, pronto para atacar. Depois que o rebocador afunda e a situação se agrava, Steve não consegue mais ignorar o comportamento de Everton e o confronta. Porém, o capitão, em uma rara demonstração de pragmatismo, sugere que deixe as diferenças de lado para focarem no objetivo comum: sair vivos dali. Enquanto Woods e Rich recebem a missão de ajudar Squeak na sala de máquinas, Everton e Steve seguem para o posto médico, onde tentam tratar os ferimentos de Eiko. Sem que ninguém note, pequenos robôs começam a se movimentar pelo navio, ganhando vida aos poucos. A primeira pessoa a perceber algo fora do comum é Squeak, que observa um cabo sendo puxado para dentro de um cano. Curioso, ele segue o rastro do robô por um emaranhado de fios, até que, sem aviso, é atacado e desaparece misteriosamente. Enquanto isso, Woods e Rich, preocupados com o que pode acontecer, se deparam com um arsenal e decidem se armar até os dentes, se preparando para qualquer conflito que possa surgir. Continuando sua exploração pelo navio, eles acabam encontrando uma base de lançamentos de mísseis e 2 catapultas usadas para evacuações de emergência. Enquanto Foster cuida dos ferimentos de Eiko, costurando sua perna, eles começam a conversar sobre o que fariam com o dinheiro da recompensa. Eiko, com seu coração generoso, fala sobre o desejo de abrir escolas em países pobres. Já Steve sonha alto, quer comprar uma ilha e até convida Foster para se juntar a ele. Mas a navegadora, sempre realista, não se deixa levar pelos sonhos. No meio dessa conversa, Steve decide abrir um armário de remédios, mas para sua surpresa, alguém usando uma máscara de gás aparece do nada e começa a atirar loucamente, quase matando todos. Em uma reação rápida, Steve consegue neutralizar o agressor e, ao retirar sua máscara, descobre que se trata de Nadia, a única sobrevivente da tripulação do navio russo. Everton, esperando outra coisa dessa situação, fica visivelmente desapontado com a revelação. Steve tenta entrar em contato com Squeak, mas o silêncio do outro lado só aumenta sua preocupação. Sentindo que algo está errado, ele corre para a sala de máquinas e pede que Rich e Woods o acompanhem. No caminho, os dois acabam se deparando com um robô, e o medo toma conta. Sem pensar 2 vezes, eles disparam contra a máquina numa tentativa desesperada de se proteger. Quando Nadia acorda, completamente frenética, implora que corte a energia imediatamente, alertando que a entidade ainda está em movimento. Nadia revela, em desespero, que o restante da tripulação não conseguiu sobreviver ao ataque de uma energia misteriosa que veio direto da estação Mir. Ela afirma que usaram gás para matar os tripulantes, mas alguns poucos conseguiram fugir em botes salva-vidas. A história parece absurda para todos, exceto para Foster, que começa a acreditar no que ela diz. Tomada pela urgência da situação, ela empurra Everton para o lado e corre em direção aos cabos de energia, machado em mãos, determinada a cortar a eletricidade de uma vez por todas. Porém, antes que ela consiga, Foster a impede. Nadia, desesperada, implora para que a deixem seguir com o plano, insistindo que a entidade está usando energia elétrica para seus próprios fins e que todos morrerão se nada for feito.
Temendo que ela represente um perigo, a tripulação decide amarrá-la para que ela não interfira. Explorando mais o navio, Woods e Rich acabam encontrando um laboratório repleto de robôs. Eles conseguem cortar a energia, mas um curto-circuito logo a restaura, fazendo os robôs voltarem à ativa. Quando começam a investigar o lugar mais de perto, um dos robôs os ataca, ferindo Woods com pregos. Não demora muito para que o outro robô surja, disparando contra eles. Por sorte, conseguem se esconder a tempo e avisar Steve pelo rádio sobre o perigo iminente. Quando Steve finalmente alcança a sala de máquinas, ele tenta abrir a porta, mas descobre que ela está soldada e não há nenhum sinal de Squeak. Logo, Rich e Woods, ainda feridos, chegam ao local. É então que a coisa fica ainda mais estranha. Um robô surge do nada e começa a disparar sem parar. Unindo forças, Steve e a equipe conseguem desativar a máquina, cortando os fios de energia que a alimentam. Sempre desconfiado, Everton começa a acreditar que Nadia é a responsável por toda a sabotagem no navio. Ele vai até ela com o revólver em mãos, exigindo que ela diga onde Squeak está. Foster, no entanto, percebe que essa acusação não faz sentido, já que Nadia estava o tempo todo trancada na sala médica e, portanto, não poderia ser a culpada. Mesmo com os argumentos de Foster, Everton e Eiko continuam desconfiando de Nadia. Porém, ela não desiste e insiste que a única maneira de parar a ameaça alienígena é cortando a energia. Pouco tempo depois, o restante da tripulação chega à ponte, carregando os restos de um robô. Nadia fica em choque ao perceber que o robô não é só metal. Misturado em seus componentes, ela reconhece partes de seu marido, Alexei. Com o Squeak ainda desaparecido, a confusão toma conta da tripulação. Mas Foster, confiando cada vez mais em Nadia, pede que ela termine de contar sua história. Nadia então explica que a energia alienígena tomou o controle completo dos sistemas eletrônicos e da navegação do computador principal. No início, o sistema começou a montar robôs simples, como catadores. Porém, com o tempo, essa inteligência passou a criar criaturas biomecânicas, misturando partes humanas com componentes robóticos. Nadia continua contando que, enquanto os outros membros da tripulação decidiram abandonar o navio, ela e seu marido Alexei optaram por ficar e tentar cortar todos os cabos de energia. No entanto, parece que Alexei foi capturado pelos robôs e transformado em uma dessas entidades biomecânicas. Para comprovar a história, Rich examina a criatura e encontra um implante eletrônico no cérebro dela, que parece ser o responsável por mantê-la viva. De repente, o robô se move e agarra a mão de Nadia, mas Steve age rápido e o destrói, usando a coronha do rifle. Mesmo assim, Everton continua cético. Ele não acredita em alienígenas e insiste que tudo que estão vendo não passa de experimentos fracassados dos russos para lidar com ameaças externas. Em meio ao caos, o navio se depara com uma tempestade violenta e a tripulação precisa ajustar o curso rapidamente para evitar o pior. Como se não bastasse, o robô que foi feito com o corpo de Alexei volta à vida, mas Rich, com uma mira certeira, consegue derrubá-lo com vários disparos. Sabendo que o perigo só aumenta, a tripulação decide que é hora de sair do navio o mais rápido possível. Enquanto correm para um convés inferior, a tripulação faz uma descoberta aterradora. A energia alienígena não é apenas uma força aleatória, ela tem inteligência própria e está ajustando o curso do navio para garantir sua sobrevivência. Ao chegarem na sala de máquinas, começam a ouvir batidas do outro lado da porta. Steve, olhando pela fresta, jura que vê Squeak, mas os outros hesitam em abrir, temendo que algo ainda mais terrível esteja esperando por eles lá dentro. De repente, Squeak arromba a porta, mas ele não é mais o mesmo. Agora, ele se transformou em uma entidade biomecânica hostil. Ele agarra o Woods com uma força impressionante, mas antes de fazer algo pior, um robô gigante aparece por trás e elimina Squeak. Apavorada com o que acabou de acontecer, a tripulação foge em desespero e se refugia na sala de comunicações. Rich, em um ato de desespero, tenta pedir socorro pelo rádio. Mas, para surpresa de todos, Everton destrói o equipamento, afirmando que aquele é seu navio e que não precisa de ninguém competindo pela recompensa. Revoltada com o egoísmo do capitão, Foster perde a paciência e acerta um soco em cheio nele, aproveitando o momento para libertar Nadia. Ao mesmo tempo, um dos robôs começa a destruir as paredes e aparece prestes a explodir. Com perigo iminente, Rich toma uma decisão ousada. Tenta se comunicar com o computador que está sendo controlado pela entidade alienígena. O que ele descobre é chocante. Para essa forma de vida hostil, a humanidade é vista como um vírus a ser eliminado. E pior, ela está usando partes humanas como componentes para construir suas próprias máquinas. Depois de uma rápida e tensa discussão, a tripulação chega a uma conclusão. A única forma de impedir que a energia alienígena se espalhe pelo mundo é afundar o navio. Rich, decidido a não ser mais uma vítima dessas máquinas, dispara contra o Biobot que um dia foi Squeak e se afasta do grupo, seguindo por conta própria. Enquanto o restante da equipe se organiza para tentar desligar o computador central, Everton toma um caminho diferente. Em vez de ajudar, ele decide fazer um acordo com a entidade alienígena, oferecendo-se para levar a forma de vida para Nova Zelândia ou Austrália, em troca de sua própria sobrevivência. Ele segue para a oficina, onde encontra um robô e fecha o acordo. Quando a equipe finalmente chega ao local onde o computador central deveria estar, percebe que a entidade já o moveu para outro lugar. Antes que possam reagir, são atacados por um robô gigante. Felizmente, Nadia, Foster, Steve e Eiko conseguem escapar ilesos. Já no convés, Nadia sugere que se dirijam à antena localizada na parte superior.
acreditando que esse é o lugar mais seguro para se abrigar durante a tempestade que se aproxima. Durante a fuga, Foster acaba caindo de uma escada, mas Eiko a resgata heroicamente, sacrificando-se ao ser jogado no mar pela força dos robôs. Ao mesmo tempo, Rich trabalha freneticamente para montar um dispositivo explosivo e consegue afastar os robôs menores. Enquanto isso, Foster e Nadia descobrem que a inteligência alienígena está guiando o navio em direção a uma ilha onde há uma base de inteligência britânica. Com isso, eles percebem que precisam evitar a qualquer custo a disseminação dos organismos biomecânicos e começam a traçar um plano para afundar o navio. Pouco depois, eles recebem um chamado de um navio que está próximo, mas Steve, cauteloso, faz a opção de não responder. Ele sabe que isso poderia expor a outra tripulação à energia alienígena. Não demora muito para que eles reencontrem Everton, que agora se transformou em um biobot, mas estranhamente ainda mantém a parte de sua consciência humana. Foster atira nele, mas os disparos causam pouco dano. Nadia, percebendo a gravidade da situação, lança uma granada termobárica enquanto Steve empurra Everton para fora da sala. É só assim que eles conseguem destruí-lo de vez. O trio já está com um plano claro: encher o navio com combustível e plantar os explosivos. Ao encontrarem Rich, eles tentam informá-lo sobre o que pretende fazer. Porém, Rich, completamente armado e mentalmente abalado, já não age como parte da equipe. Ele segue com seu próprio plano, enchendo o navio de combustível e armando um dispositivo explosivo com um cronômetro de 15 minutos. Com tudo preparado, a equipe se organiza para evacuar o navio, mas antes que consigam escapar, são surpreendidos por outro ataque de um robô gigante. Steve e Nadia são derrubados e perdem a consciência no impacto. Foster, por sua vez, cai em meio a um mar de combustível e corpos. Infelizmente, ela é capturada pelo robô, que começa a interrogá-la, usando eletrochoques para tentar extrair informações. Depois de alguns minutos, Steve e Nadia recuperam a consciência e atacam o robô para tentar libertar Foster, mas os danos são mínimos. De repente, Rich surge para ajudar. Ele dispara um lançador de granadas contra o robô, finalmente libertando Foster. No entanto, o robô contra-ataca, derrubando parte da estrutura de metal e deixando Rich em uma situação perigosa. Enquanto isso, Nadia e Foster conseguem fugir, se escondendo atrás de várias portas de metal. Nadia e Foster encontram trajes de mergulho e começam a se preparar para a evacuação. O tempo está correndo contra elas. Enquanto isso, Steve consegue desmontar a estrutura de metal e encontra Rich gravemente ferido. Com suas últimas forças, Rich passa informações vitais para Steve, revelando detalhes sobre o silo de mísseis e a catapulta, que podem ser suas únicas chances de escapar do navio antes que seja tarde demais. Nadia e Foster já estão prestes a pular na água quando, para seu horror, o robô gigante reaparece. Ele conseguiu localizar e destruir o detonador, acabando com o plano inicial de destruição do navio. Sem alternativa, Nadia percebe que uma delas precisa se sacrificar. Ela pede para que Foster fuja e a empurra para uma sala ao lado, permitindo que o robô a agarre enquanto Foster se esconde. Determinada a salvar Foster, Nadia promete ao robô revelar a localização dos detonadores restantes. Em um ato final de sacrifício, ela dispara contra cilindros de gás, provocando uma explosão enorme. No entanto, o robô é apenas levemente danificado e continua sua perseguição incansável a Foster, que por sorte é encontrada por Steve no último instante. Steve e Foster seguem rapidamente em direção ao silo de mísseis, exatamente como Rich havia sugerido. Quando chegam lá, Steve amarra Foster na catapulta, preparando-a para o lançamento. Com o robô se aproximando cada vez mais, Steve decide se sacrificar para garantir que Foster consiga escapar com vida. No momento em que o robô gigante invade o silo de mísseis, Foster age rapidamente e prende Steve junto a ela, ativando o dispositivo. Os dois são lançados com sucesso para longe do navio, escapando por pouco. A catapulta, conectada a um cabo com granadas armadas por Rich, faz seu trabalho. O movimento da catapulta puxa o pino das granadas, resultando em uma explosão colossal que destrói o navio completamente. A explosão é avistada por uma embarcação nas proximidades. Na manhã seguinte, o helicóptero chega para resgatar os sobreviventes. Após o resgate, Foster avista Eiko e tenta verificar se ele ainda está vivo, mas é surpreendida por um homem com um rosto desfigurado que a ataca. Ela acorda assustada, percebendo que tudo não passou de um pesadelo. Steve, ao seu lado, a conforta, garantindo que o pior já passou e que eles conseguiram derrotar a entidade maligna que tomou o navio russo. Então, o que você achou do filme de hoje? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e se gostar desse tipo de vídeo, clique em curtir, se inscreva e acione o sininho para ser avisado de nossas próximas publicações.